você vai ficar por dentro. As melhores celebridades estão aqui, tapete vermelho com Raul Cardoso. Boa noite, amigo telespectadores. Estamos nós mais uma vez aqui com o nosso podcast Tapete Vermelho. E hoje nós temos o nosso grandioso convidado, que foi feito o convite. Ele estava sem querer aceitar vir falar sobre a profissão, falar sobre o trabalho, saber a dedicação que é um grande advogado da nossa cidade. E vou apresentar para todos vocês Dr. Renato Coelho. Boa noite, Dr. Renato. Boa noite. Que veio acompanhado, não veio só não, tá? Veio acompanhado da sua esposa, doutora Ana Paula, viu? Sejam os dois muito bem-vindos para esse podcast de hoje. Eu estou feliz de estar aqui, para mim é uma honra a gente poder conversar, contar um pouquinho daquilo que temos para falar, temos para expor, e pelo prazer também de estar aqui no podcast teu, Raul. Eu não escondo o carinho e o respeito que eu tenho por você, e os longos dias já que nós já temos de história, é uma honra. E eu estou aqui na companhia da minha esposa para falar um pouquinho do que nos for perguntado e nós tivermos conhecimento para poder ajudar de alguma forma. Está ao lado da sua esposa, que por sinal, que bela esposa, né? Ai, obrigada. Dona Ana, a senhora é muito bonita. Deus é sempre bom. Né? Deus é maravilhoso. Deus é bom o tempo todo. Pronto, gente, se vocês olharem como a doutora Ana Paula é bonita, é uma beldade. Eu estava fazendo, há pouco eu estava perguntando para ela se na época de mais jovens não tinha participado de nenhum concurso de beleza. Boa noite, Boa Raul. noite, minha filha. Estou muito feliz de estar aqui do lado do meu marido. No tempo, né, de escola, sempre existiam concursos. Eu participei de alguns, ganhei alguns concursos, mas eu nunca quis seguir essa carreira. Porque a minha família é uma família tradicional, uma família de cultura europeia. E o foco do meu pai sempre foi, tem que estudar. Então, essa carreira de beleza, assim, nunca foi o ponto principal que o meu pai apoiaria. Mas eu tinha vontade. Achava muito legal aquela coisa de desfilar, da gente se maquiar, botar aquelas roupas bonitas, né? Eu sempre achei muito interessante. É brasileira? Brasileira, mas os meus pais são origem polonesa e alemã. Gaúcha. Né, gaúcha é tchê? Tchê, bah. Doutor Renato, como que o senhor descobriu doutora Ana Paula? Foi um momento. A gente se conheceu e isso durante o dia, num evento, e marcamos para conversar. Na verdade, sair, conversar. Tomar um café. Conversamos, depois eu voltei para Zedoca, ficamos no telefone por vários dias. Foi quando eu resolvi ir até Porto Alegre, vê-la novamente, e a gente começou o namoro no mês de março. E foi aquela coisa muito intensa, muito gostosa. Duas pessoas adultas, sabiam o que queriam. E Deus nos abençoou. E que bom que Deus abençoa, né? E é um casal lindo, gente. Um casal maravilhoso de se ver, uma visão assim, surreal. E nós vamos falar sobre o que, doutor? De tudo um pouco. É bom, Você né? fica à vontade de tudo um pouco, da nossa vida, da relação humana, da relação entre o direito, que o direito tem essa responsabilidade de trazer harmonia social, e que eu, como operador do direito, posso falar um pouco. Podemos falar também do direito constitucional, tão questionado aí hoje por tanta gente sobre a questão da função do STF, porque essa briga toda, e alguns dizem por que o STF está legislando, tantos deputados estão fazendo lei e o STF está derrubando as leis. A gente pode falar um pouco sobre cada uma coisa dessas e dos direitos fundamentais do indivíduo. Eu sou leigo, apesar de estar aqui desse lado como entrevistador, né, como apresentador desse programa, desse podcast, eu sou extremamente leigo. Eu vou fazer perguntas baseado aqui no que o meu diretor me deu. Sou bem realista. Pronto. E a gente vai responder na medida também do nosso conhecimento. Nós não sabemos de tudo, nós não somos donos da verdade também, até em razão do próprio direito ser uma disciplina que rege as relações sociais.
ele não é como uma função de um médico que tem a obrigação final de trazer a vida. Não, ele traz a relação entre as pessoas, ele harmoniza a sociedade. Então, trazendo um equilíbrio. Então, ele é muito subjetivo. Então, a gente vai responder na medida daquilo que a gente poder passar aqui, tiver conhecimento. Pronto. Na área da advocacia existe vários advogados. Não é? Tem criminalista, tem Vários previdenciário, ramos do direito, né? Vários ramos do direito. O doutor Renato hoje trabalha com que ramo? Prevalência na área criminal, além dos interditos de direito civil na parte de direito, posse e propriedade, os interditos proibitórios são aquilo que eu tenho um pouco mais de conhecimento, em que eu foco. O meu escritório também trabalha com outras áreas, como direito de família, direito previdenciário, mas não é com tanta frequência. O hoje mais comum, o direito criminal, ou mais propriamente direito penal, né? E a parte dos interditos proibitórios, direito, posse e propriedade. Pronto. Quantos anos o doutor Renato presta serviço para a nossa cidade, doutor Renato? Muitos anos, né? Trabalhando como advogado para Zedoca e região. Eu já tenho um bom tempo. Eu sou filho daqui, né? Sou filho de Zedoca. Comecei trabalhando, acho que com 17 anos, no Banco do Nordeste. Um dos primeiros, aqui em Zedoca. Depois estagiário no Banco do Brasil, depois fui para São Luís. Fiquei na polícia durante 15 anos, quando comecei a trabalhar em Zedoca. Inclusive, naquela época, onde houve aquela chacina, eu fui um dos que estava envolvido na prisão. E, posteriormente, naquele período em que eu saí candidato a prefeito, naquela em 2008, eu estava terminando o meu período de polícia e passei na prova da UAB. Foi quando eu passei na prova da UAB. E aí, a partir daí, eu fui advogado na Baixada e, posteriormente, vim para cá. E estou hoje aqui, né? Porque é minha cidade, é meu canto, é meu espaço, é onde a gente consegue, dentro dessa visão de não só como operador do direito e não só como harmonia social, mas também vendo o desequilíbrio financeiro que existe na sociedade e podendo, às vezes, ser até um advogado, embora seja um advogado particular, mas a gente milita, às vezes, de graça para um e para outro, em razão da necessidade de algumas famílias e algumas pessoas, e a gente tenta contribuir. Na verdade, a busca é contribuir como ser social. Aqui tem uma pergunta que o meu diretor colocou. Doutor Renato, como começou sua trajetória no direito e o que te motivou a seguir essa profissão? Olha, eu acho assim que lá em casa tá muito ligado à nossa história. O Clésio, vocês conhecem todos, o doutor Clésio, que é juiz de direito, foi promotor, juiz de direito hoje. E o Cleopas, meu irmão mais velho, que embora poucos conhecem o Cleopas, mas ele é formado em economia e formado em direito. Ele trabalha numa agência reguladora do governo federal chamada NTT, tá? Que é a Agência Nacional de Transporte Terrestre, Fiscalização. E ele também é advogado e tem alguns sobrinhos que são advogados. Hoje tem o João Paulo aqui também, que milita muito bem na área previdenciária, é advogado também. E nós temos uma história, inclusive muito contada pelo Dr. Clésio, do nosso avô. Nosso avô, que é um filho de escravos, que nascido livre, e ele era aqueles rábulas, aquele cara que tinha um conhecimento. Naquela época, ele sabia ler e ele era conhecedor. Ele ia nas delegacias, ele resolvia problemas, isso na década de 30, 40, no sul do Piauí, quando ele morava lá no sul do Piauí. E, posteriormente, nossa família veio para o Maranhão, a família dos Coelhos, né, que eu estou falando, que é da minha mãe, que é uma história de 13 irmãos que entraram no Maranhão na década de 40, por aí. E o engraçado, final da década de 40, e algo que é importante a gente pontuar e que leva nós, os filhos, a essa aptidão na defesa dos direitos. Além de ser filhos de família, nós somos de filhos de negros e escravos, eles eram muito inteligentes. E quando eles chegaram no Maranhão, uma coisa bonita de se falar é que as cidades diziam: olha, vê os pretos que sabem ler.
Aí o meu primo me contava que era a forma que eles não passavam fome. É porque eles sabiam ler naquela época. E cada um levava um preto para casa para ler, para naquela época ninguém sabia ler, só o padre, nem não havia naquela época professores, muito pequena quantidade, prefeito das cidades, aqueles coronéis, ninguém sabia ler nada. Então, eram os pretos, Martins Coelho, que entraram no Maranhão na década de 30, 40, foi que vieram alfabetizando e se radicaram em várias regiões do Maranhão, como Balsas, São Raimundo das Mangabeiras, Pedreiras. Em todos esses lugares tu vai ver nos cartórios, as antigas pessoas eram Martins Coelho. Tá entendendo? Uma história muito bonita, muito bonita. E isso, o que me motivou também é essa questão da harmonia social. O direito, ele é prazeroso, porque tu encontra duas pessoas em litígio, em briga, uns defendendo a propriedade, outros defendendo a própria vida, a liberdade, mas tu consegue provar que para esse ele tem o direito, no entanto, aquele tem que se conformar com essa decisão. Por isso a grande importância nessa área da advocacia é que você não tem um resultado, o advogado não pode dizer que ele tem um resultado final, porque é muito subjetivo. O cirurgião plástico, ele faz o quê? Ele vai dizer que ele vai te deixar o teu rosto lindo, igual o rosto da minha esposa querida. No entanto, o advogado, ele não pode prometer o resultado final, embora os clientes queiram que a gente dê esse resultado. Não, tu vai soltar meu marido, eu só entro se tu disser que tu vai ganhar. O direito e a responsabilidade do advogado não é fim, ela é meio, é defender o direito. Porque no momento que litiga duas pessoas, qualquer um deles pode ter o direito quanto àquilo que está em litígio. Então é exatamente isso. Isso me motivou, essa relação. Inclusive, na minha monografia, eu criei uma frase em que diz assim: a educação é a base da construção social inteligente e o direito, pura harmonia social. Essa frase foi criada para mim quando eu estava fazendo minha monografia. E ficou. Eu sempre cito ela, porque essa é a função do direito. E isso me chama a atenção nessa relação entre as pessoas e trazer uma solução, uma resposta. Nossa, quanta inteligência, quanto conhecimento. Em anos de amizade, eu sempre tive com meu amigo Renato, o simples Renato. Hoje eu estou aqui à frente do advogado e assim, vejo o quanto dotado de conhecimento e que história legal, que história bonita, que história envolvente, né? A descendência de escravos, né? Contar assim desde de lá muito atrás. Raul, eu gosto de história, eu sou apaixonado pela história. Eu acho que a gente vive a nossa história a cada dia. Tu tá construindo a tua história. Então, lá na frente, poxa, o Raul construiu a história dele, era um cara isso, aquilo outro. Então, eu procuro saber a história da minha família, dos meus antepassados. E o Clésio, meu irmão mais velho, um dos meus irmãos, ele também, como eu, sobre ele quer saber como foi. E a gente fica catalogando e decorando essas histórias para nós repassarmos a nossos filhos e às pessoas que estão ao nosso redor. Porque é uma história maravilhosa mesmo. Tá? Essa história da vinda deles para o Maranhão, da chegada, se estabeleceram e das conquistas. E só finalizando, tanto esse assunto, o tanto que eu sou apaixonado pela educação, é que todos eles vieram para cá ser professores. Todos eles, os 13, vieram ser professores. Inclusive a minha mãe, se tu não sabes, o cartório eleitoral, Isabel Coelho Cunha, é minha mãe. Aquele nome lá no cartório eleitoral. Ela foi uma das primeiras professoras do município de Zedoca. Chegou na década de 60 pela Conesg Sudene, que era um projeto de alfabetização dessa região, pela Sudene, que se estabeleceu aqui em Zedoca. Ela foi uma das primeiras moradoras do G1, na década de 60. O Clésio, inclusive, nasceu no G1. Então, essa é a nossa história, isso é aquilo que nós nos emocionamos de falar. Educação e relação entre as pessoas.
Eu fiquei encantado com essas histórias, né? Porque apesar de ser nascido e ter me criado em Zedoca, mas eu sou um pouco mais jovem que você. Eu acredito que eu tenha menos idade, ainda bem. Eu já tô nos 55. Eu vou fazer 48, filho. Mas se eu chegar aos 55 assim como você, Amém. né, Vai eu vou chegar, estar em bem, nome de Jesus. né? Que cada dia que passa, Renato continua muito bonito. Bonito, elegante, né? E agora, descobrindo que é inteligente, né? Conhecedor, né? Calma, Culto. calma, que ele já tá casado. O toque Com de, todo um respeito. toque de amor, um toque de amor me deixa feliz, é claro. Não há homem bem estabelecido, feliz, se por trás não há alguém que te dê esse suporte para tu estar feliz, né? Se não há alguém que no momento das dificuldades, das tristezas, te anima, te sacode e te faz estar bem. Eu estou bem, graças a Deus, estou bem feliz. Eu tenho pessoas maravilhosas, assim, além da minha esposa, eu tenho uns 4 filhos maravilhosos, uma netinha linda, maravilhosa, que às vezes me convida até para me roubar. Ô, vovô, eu quero fugir contigo, vovô. Aí eu fico todo caído. É Maria Liz, o nome dela. Pois é isso, Raul, eu sou esse aqui. Um homem que às vezes esconde muito, que sabe em razão de ter uma certa dificuldade, porque hoje as coisas não são fáceis, nada é fácil. E às vezes até o que eu digo para ti pode ser interpretado de forma diferente ou incorreto daquilo que realmente eu quero passar. Hoje a gente vive polarização política, vive discussões e em grupos políticos, tudo que você falar pode ser como você quer saber demais, né? Então, eu estava até conversando comigo mesmo, que às vezes eu converso comigo mesmo numa mesa grande no meu quintal, que eu fiz só para estudar, eu fico falando assim, na educação deveria se ensinar teoria geral do Estado, formação do Estado moderno, ensinar o direito constitucional, os fundamentos do direito constitucional, para que as pessoas entendessem e não houvesse uma discussão qualquer, porque hoje nós naturalizamos, às vezes, a burrice. Porque antes, se eu não tinha conhecimento de determinado assunto, eu ficava calado ou eu dizia que não tinha conhecimento, para que eu não passasse vexame. Hoje não. Hoje, inclusive, nas redes sociais, no dia a dia, o cara fala porque escutou, o cara fala porque alguém disse. E aí a gente começa a chamar a gente de ladrão, gente de bandido, A, B ou C, do determinado comportamento que nós mesmos não sabemos o que estamos dizendo. Então, alguns segmentos sociais, independente qual o segmento, ele diz coisas que ferem sua própria estrutura social. E a gente tem que repensar tudo isso. E o direito e a educação é base da construção social inteligente. A gente devia rever todos os nossos pensamentos sobre essas questões. Eu tenho que me preparar para voltar. eu tenho que me preparar para enfrentar essa minha bancada de entrevistados, gente, porque, né, é muita inteligência, é muito conhecimento. Eu fico aqui boquiaberto, né? Diante de tanto esclarecimento, diante de tanta fala, eu vou te perguntar, e resolveu atuar em Zedoca por quê, Renato? Como? Hoje, com esse conhecimento todo, com essa inteligência toda, é advogado, e escolheu Zedoca por quê? Eu sou filho daqui, né? Sim. Sou filho. Eu sou São Luís, eu tenho meus filhos que estudam, meu filho mais velho está casado, Caleb, Sara também, hoje todos eles formados, e a Sara já fazendo mestrado, e tem meus 2 filhos mais novos, que é o Saulo e a Sofia também estudando, e eu vim aqui porque eu tenho uma paixão incontida, e eu tenho algo por Zedoca que eu não consegui expressar ainda, mas eu tenho uma paixão muito grande. Eu nasci, cresci rodando nos açudes, nos igarapés dessa cidade, sei o nome de cada um. Eu cresci
vendo a possibilidade de nos tornarmos um lugar melhor. E isso, sabe, eu venho para cá, eu nunca me envolvi diretamente na educação, mas às vezes eu fico pensando, sabe, aquela coisa de você estar... Cara, a gente poderia investir na educação mais, mas como investir como? Motivação. Tem coisa melhor do que motivação. O que te motivou a estar aqui hoje, Raul? O que te motiva? O que me motivou a estar aqui? Eu vim aqui por você também. Sim, que eu sim. pudesse dizer alguma coisa. Mas se a gente conseguisse motivar os adolescentes, crianças, a estudarem, a serem melhores, a ter conhecimento, isso ia refletir, sabe aonde, Raul? Na segurança pública. Imagina se nós conseguirmos motivar crianças a ler, a estudar, a ficar viciadas em estudos. Essas crianças elas não estarão suscetíveis a traficantes. Elas não estarão suscetíveis a se envolver com droga, porque existe motivação. E a minha mãe, ela era amiga, irmã da avó e mãe do Naan, que é a irmã Maria Luísa. A mamãe de manhãzinha, ela tinha um quadro lá em casa e ela escrevia pontos motivacionais. A gente era criança. Então, o que é que te motiva? E assim, eu nunca saí daqui. Eu já saí algumas vezes, e pós-graduação, 2 pós-graduação, e o próprio curso superior de Direito. Mas assim, é porque eu estou atrelado aqui como ser humano, como ser social, onde eu posso contribuir efetivamente e saber, embora não esteja envolvido diretamente na política partidária e em administração, mas assim, a gente olha e a gente consegue se emocionar, estender a mão. Quantas vezes a gente vai num bairro como advogado criminalista, tu sabe que a gente lidar com uma classe da sociedade mais escusa que se envolve com drogas, com tudo. E quantas vezes eu cheguei na casa, vou dar um exemplo, cheguei na casa, não vou dar nome, na casa da senhora, e o filho dela tinha cometido vários crimes. E aí ela disse que me daria tanto dinheiro. E quando eu fui na casa dela, que eu cheguei, olhei, eu não tive como pegar dinheiro dela. Ela tinha me dado um dinheiro, eu disse, não senhora, não me dá mais. Ela não tinha condição de nada, cheio de filhos e netos. Então essa coisa de eu estar no meu canto, eu sou muito territorialista também, embora eu tenha uma esposa que seja do sul do país e fica me convidando para ir para lá, e vai chegar um momento que nós estaremos lá também, aqui, mas eu sou muito minha cidade, independente de qualquer coisa, eu sou muito emocional, tá entendendo? Muito ligado a minhas origens, ao meu povo. Então isso me faz estar aqui em Zedoca ainda. As raízes. Até porque não tenho filhos aqui, né, na capital, mas essas raízes, é ela que nos une. Verdade. Eu também não consigo me desgarrar de Zedoca, gente. Eu sou louco pela minha cidade. E eu fico muito feliz quando eu vejo pessoas, né, igual a você, que fala tão bem da nossa cidade e que não nos deixou. Que apesar de ter se pós-graduado, de ter se profissionalizado, ter se tornado um advogado renomado, e está conosco hoje prestando serviço, ajudando a população nos direitos. E isso é bom, isso é muito bom. No início da carreira, Renato, quais foram os maiores desafios que tu enfrentou? Olha, a carreira da advocacia, ela hoje está, vamos dizer, está mais fácil com a inteligência artificial. Hoje todo advogado tem que saber de inteligência artificial, e a inteligência artificial, ela proporciona, estou falando de hoje, ela proporciona inclusive a construção de peças processuais da ação inicial aos recursos, às instâncias superiores. No entanto, quando eu iniciei, eu tive uma dificuldade muito grande, porque eu estava só. Eu lembro que eu comprei uma impressora, uma HP, foi R$190, e um notebook Lenovo. Peguei um carro que eu tinha e disse para a Baixada. Eu fui advogar em terra estranha. Não aqui, na minha cidade, não. Eu digo, não, eu preciso me preparar antes de chegar em Zedoca. Então eu fui para a Baixada. Apicuaçu, Bacuri, Cururupu. E graças a Deus eu ganhei relativamente dinheiro. E estava bem lá até quando resolvi voltar para cá. No entanto, a dificuldade no meu tempo é porque eu estava só. E essa coisa de eu estar só e eu vi a dificuldade do advogado novo quando chega, me fez ser um motivador. Hoje eu sou um motivador.
E eu posso dar exemplo, o Eduardo, o doutor Eduardo, que trabalha na área administrativa, que é o Edvard Pires, trabalhei com ele, ele passou na prova da OAB, trabalhei com ele, botei o escritório, se desenvolveu. Depois trabalhei com o Mazinho, hoje advogado, com pós-graduação, inclusive terminando, me parece que mestrado, muito bom na área criminal. Fui eu que... Eu conheço. Eu sou parceiro dele, peguei ele, vamos fazer. No início ele queria fazer outras coisas, eu digo, não, tu vai ser um grande advogado. E nessa coisa toda bonita de motivação, aí ocorreram outros. Tem o Bruno, doutor Bruno, que é filho de um senhor de Bruno Henrique, hoje ele trabalha em Newton Belo, também trabalhou comigo, e o próprio Hudson, né? Então, eu digo para ele, eu sou o motivador, cara, eu quero ser o motivador, eu quero que tu entenda que você pode, que você tem que criar asas e vencer. Eu não tive, eu fui sozinho, só. Eu lembro das minhas primeiras audiências que eu ficava calado, não sabia o que falar, mesmo já sendo um homem de uma boa retórica de conversar, mas dentro do direito tu tem que aprender algumas coisas. E ainda tem outro ponto, foi que quando eu iniciei a advocacia, eu tinha passado um tempo sendo candidato aqui. Então eu não fiz uma boa faculdade, eu fiz uma péssima faculdade porque eu estava em Zedoca fazendo campanha para prefeito. Então os meninos perguntavam, Renato, por que tu passa em toda a prova? Eu disse, eu sou decoreb. Eu decoro fácil, mas eu não pisava na faculdade. E aí depois eu tive que ralar, tá entendendo? E assim, dentro da tua pergunta, eu tive toda essa dificuldade que eu procurei transformar isso em motivação para os novos advogados. Para mim é uma honra receber novos advogados. Hoje trabalha comigo o doutor Renildo, que é da cidade, filho de um senhor chamado Jansen. Ele é muito bom, ele fez faculdade em Teresina e está trabalhando comigo, mas muito bom na área administrativa. E eu gosto de fazer com isso. E também estava trabalhando comigo, mas teve que se ausentar, foi a doutora Vanessa, né? A doutora Vanessa, que é a filha do pastor Samuel, muito competente também. Então, assim, eu sou hoje motivador em razão das dificuldades que eu tive quando iniciei a carreira na advocacia. Isso é bom, né? Porque ajudou muitos desses outros que estão aí a se formarem, a hoje estarem trabalhando. Deu a vara para pescar, né, Renato? Pronto. A história, eu conheço muito bem a história do Mazinho. Né? Muito, muito, muito. Um dia eu trago ele aqui para um podcast. É uma história de superação. Eu conheci o doutor Mazinho em cima de uma maca, de um acidente de carro, mas ele tem muito mérito, muita força de vontade e com uma disposição muito grande de querer ir, de querer ir em busca das coisas. E isso é excelente. Ele é um vencedor, né? Claro. Mas a advocacia, às vezes na advocacia você tem problemas, você tem dificuldade, porque o advogado, ele é um comerciante, ele está vendendo o produto dele, ele tem que vender o melhor produto. E aí a gente esbarra em algumas coisas, né, que fere, inclusive, interesses de clientes e outras coisas. Então o advogado tem que ser muito inteligente para... Além de todas essas coisas, ele não pode perder prazo, ele não pode ser desidioso, ele tem que ser inteligente de como lidar na situação. E tudo isso, eu acho que a gente hoje, Zedoca, tem um corpo de advogado muito bom. Hoje nós temos, acho que, mais de 30 advogados, vários escritórios, tá? Sim. E muita gente boa mesmo trabalhando e fazendo que essa harmonia ocorra de forma mais célere, com o apoio, é claro, da justiça, que é onde nós aplicamos aquilo que conhecemos. E cada vez chegando mais profissionais da área, né? Sim. Muito mais advogados formando. Renato, quais são os problemas jurídicos mais comuns que você atende aqui na região? Zedoca, como nos antecipou aqui o comandante da polícia, Zedoca é uma cidade que, por vezes, não sempre, a quantidade de crimes que ocorrem na cidade é muito grande. Por vezes, furtos, depois assaltos, homicídios, vendas de drogas. Então, é muito. E além de outros casos
como violência contra a mulher, que tem sido recorrente no Brasil inteiro. Todos esses casos na área criminal a gente tem atendido. A questão da droga, ela é mais presente, a questão da droga. Até porque enquanto nós não tivermos uma visão de que a educação transforma, o traficante vai lá e transforma de outra forma. E aí vem, inclusive, eu quero pontuar o trabalho da Polícia Militar, porque hoje o nosso efetivo da Polícia Civil em Zedoca é muito pequeno. E a Polícia Militar, ela está atuando, porque ela tem a função de ser ostensiva, né? A Polícia Militar, ela é ostensiva e ela vem antes que o crime ocorra. Ela é de prevenção. E a Polícia Civil, ela é a polícia judiciária, posterior ao cometimento do crime. E a Polícia Militar, além do pequeno efetivo, ela não tem o efetivo da Polícia Civil. Então, hoje, ela se sobrecarrega e ainda corre o risco de cometer abuso em razão da função investigativa, que não é competência deles. Então, é muito problemático a situação da polícia em razão dessa deficiência toda. Esclarecedor. Muitas pessoas só procuram advogados quando o problema já está grande. Isso é um erro? Olha, eu sempre tenho um exemplo para dar. Normalmente você fica protelando. Normalmente nós somos procrastinadores. A gente fica adiando para ver se resolve sem a presença do advogado. Até porque um advogado é mais gastos, embora nós tenhamos a Defensoria Pública, mas a Defensoria Pública é para atender pessoas até um limite razoável de condições financeiras, não a todos. Sobre essa questão, além do indivíduo, daquele que está litigando, qual seja a seara que ele está num litígio em relação a um bem jurídico importante que foi lesado, existe no direito, assim como ocorre na medicina. Na medicina, se você está querendo uma coisa rápida, um cortezinho, você vai no hospital e pega qualquer médico. Ele vai dar uma sutura ali, beleza. Mas tem coisas específicas que são advogados específicos com especializações naquela área, o conhecimento profundo. E é importante que a sociedade como um todo saiba, porque levar a um advogado que não vai trazer uma resposta é criar problemas maiores para você. Então, o advogado também tem essa missão. Não só, e isso não estou falando dos advogados novos, estou falando de advogados mais velhos, que não procura se aprimorar, que não procura conhecimento e que pode causar problema. E se nós causarmos um problema como uma ação indevida, como uma perda de prazo, como qualquer medida desnecessária, nós causamos prejuízo e nós respondemos por aquilo. No entanto, o indivíduo, quando tem problemas, quando ele tem um problema que ele está lutando por um bem jurídico que foi lesado, seja vida, liberdade ou um bem material, ele tem que procurar os meios cabíveis com advogados capacitados para resolver determinados problemas da vida, para que ele não entre em aventura. E a gente sabe que a profissão de advogado, nós não somos elite, nós somos tanto quanto um trabalhador rural, nós somos tanto quanto um limpador de fossa, nós somos tanto quanto um estivador. Nós prestamos serviço. E se nós não prestarmos um melhor serviço, nós causamos problemas para aqueles que nos buscam. Já trabalhou como palestrante? Já deu aula de direito? Na faculdade eu dei aula de Direito Civil. E por também ter... fui forjado na fé em Cristo Jesus e nasci e cresci na Assembleia de Deus com Naam. Então, a gente aprendeu, e eu tive uma mãe que tinha uma oratória fora do comum. Então, é impossível não ter essa habilidade que a gente aprende dentro da igreja, com a mãe também, com a capacidade. E então, é isso.
usa as redes sociais, Renato, para estar falando de direito, jurídico? Eu estava olhando aqui o espaço, eu fiquei pensando que nesse espaço eu poderia fazer rápidos e falasse alguma coisa. Só que não é fácil nós falarmos de assunto hoje na política. O que me entristece, às vezes, é eu ver num grupo, outro, às vezes até um advogado fazendo comentários indevidos, ou a própria população alheia e refém de indivíduos maliciosos que passam informações erradas, fake news. Aí, às vezes, eu vou para a rede social e quero ensinar o cara, mas aí não é a forma devida, até porque uma coisa que a gente tem que entender, Raul, e é importante, e eu quero falar isso aqui, é que o Estado moderno, ele só existe ele nasce a partir de uma Constituição. E aí todo mundo fala em Constituição, e o que é Constituição? É uma lei maior, é uma lei fundante, ela que funda o Estado moderno. E se ela funda o Estado moderno, todas as outras leis, elas têm que se adequar à Constituição. Elas têm que ter consonância com o que diz a Constituição como lei maior. Existe até Hans Kelsen, um alemão, que ele fala sobre a pirâmide, né, como o vértice da pirâmide, como a Constituição. E todas as leis, normas e decretos advêm dessa Constituição. Por isso, o Estado moderno tem que ter um Supremo Tribunal Federal. Por isso, esse Supremo Tribunal Federal, quando uma lei feita pelo Legislativo, embora o Supremo Federal não seja a função precípua dele, preponderante dele, legiferar, mas se o Poder Legislativo faz uma lei e essa lei não se adequa com a Constituição, ela é extirpada, ela é retirada, ela é declarada inconstitucional. Assim como as leis antigas que não foram recepcionadas com a Constituição, é porque ela não estava em conformidade. Então, o indivíduo não sabe, às vezes, o papel do Estado brasileiro, das instituições, e às vezes a gente fala sem conhecer. E é importante nós conhecermos para não passarmos por idiotas. Às vezes a gente fala uma coisa aqui e não sabemos nem o que estamos falando. Então é muito importante que a gente busque conhecimento. E ter uma ferramenta incrível, não só a inteligência artificial, o próprio Google. Se tu colocares o que eu falei aqui no Google, ele vai te dar uma aula sobre o direito constitucional, formação do Estado moderno, os 3 poderes, a hierarquia entre os poderes, a sua harmonia e as funções de cada órgão e do próprio Poder Executivo, Legislativo e Judiciário. Então, é muito importante que nós, advogados, tenhamos esse conhecimento para não falarmos qualquer coisa. Doutora Ana, viu só? Raul, tu viu? Viu o naipe do homem? Esse homem eu tinha que ter estudado, gente. Muito culto. Para vir para frente desse homem, eu tinha que ter estudado. Eu tô aqui abismado com tanto conhecimento. É um Aurélio. Tu lembra da Barça? Hã? Da antiga Barça, que quando nós estávamos no colégio, tinha a tal da Barça. É o mesmo que a gente conhece como dicionário? Isso, uma enciclopédia. Uma enciclopédia. Eu queria ter vontade de estudar mais. Eu sou filho de uma mulher que estudava o tempo inteiro, mesmo já idosa, minha mãe lia e sabia, mas a gente ficou meio parado no tempo. Eu preciso estudar mais. É bom, alimenta a gente. E os meus filhos, 2 mais velhos, Caleb e Sara, a mãe deles também é fenomenal, é até filha de Zedoca, mas eles, assim, eu ensinei ele a ler com 4 anos. 4 anos eles sabiam ler. E sabe o que eles fizeram? Ficaram apaixonados por leitura. Se formaram com 20 anos, a minha filha estava formada já, com 20 anos fazendo já, está fazendo mestrado agora já. Pois é. Então, o meu diretor está me olhando dali, Renato, e deve estar pensando, esse aí tá ferrado comigo. Vai ter que estudar mais para voltar a fazer o próximo podcast. Vai ter que se aprofundar mais nos assuntos para não chegar aqui e ficar babando o entrevistado falar. Porque eu vou te falar uma coisa, amiga, é muito conhecimento, né? Eu estou tanto tempo na geladeira, tanto tempo parado dentro de casa, que quando eu encontro uma pessoa assim, inteligente, dotada de conhecimento, eu fico assim, admirando, amém. vendo, ouvindo falar.
é bom, vou aprender. Né? Isso é inspirador. É inspirador, realmente. Te insulta, te dá fome, te dá sede de conhecimento. Veja só, mas é o seguinte, não existe essa coisa de passou o tempo, nada. Uma coisinha ou outra para nos informarmos, para nós consumirmos coisa boa. Sabe, porque se nós não consumirmos coisa boa, vem alguém e te dá porcaria. E te dá algo que não vai fazer tu crescer em nada. O problema é que a gente está muito digital. O problema é que hoje nós estamos muito digital. É o que eu estava falando ainda agora sobre os advogados. Eu ainda construo as minhas peças. Hoje, advogado, 90%, aqui Zadako, acho que não sei quantos por cento, não posso também falar dos meus colegas, nesse sentido, até porque eu não sei. Mas a maioria deles colocam na IA, nos coisas e constroem as peças. Eu gosto de escrever minhas 10 páginas, 5 páginas, do meu jeito, e aí depois eu dou uma olhada. Essa construção eu fui aprendendo ao longo dos dias. E olha que quando eu saí para advogar, eu aprendi com o Ricardo. Ricardo que começou a fazer as peças e eu tinha passado na prova da OAB, mas ainda não tinha experiência nenhuma, porque era no mundo rodando e era policial civil, né? Então, totalmente diferente. Mas eu fui ousado, eu disse, eu vou sair. Mas meus colegas, nenhum deles saíram. Nenhum saiu. Todos ficaram. Eu digo, não, eu vou sair. Para sair, quero advogar. E é isso que eu tenho feito. Nossa. Qual a importância da orientação jurídica preventiva, Renato? Vários aspectos a gente tem que analisar. Alguns crimes são praticados, às vezes, por ausência de conhecimento, embora a lei tu não vai deixar de ser punido por desconhecimento da lei, porque a lei tem que ser conhecida. Por isso ela é publicada, por isso ela está vigente no país. Mas às vezes você tem desconhecimento vários. Às vezes um rapaz de 15, 16, principalmente 18, 19 anos, que é maior, quer namorar com uma menina de menos de 14 anos. 13 anos, 364 dias. Qualquer toque que ele fizer com uma menina dessa, ele está cometendo crime de estupro. Então, a importância nas escolas, e por isso é importante que nas escolas hajam debates, e hoje está muito massificado sobre essa coisa de ideologia de gênero que não existe. Isso é uma construção, e a gente não vai entrar em detalhes sobre direita e esquerda aqui, mas é uma construção nefasta sobre isso. Mas é importante que as meninas conheçam os seus direitos e conheçam o seu próprio corpo e conheçam a liberdade e até onde o pai ou um tio ou alguém tem liberdade de tocar no seu corpo. Saindo dessa esfera, a gente pode sobre também a questão do companheiro, marido, mulher, que conheçam a lei, que saibam que a mulher não é instrumento apenas de prazer do homem, ela é de respeito, o homem não é objeto, a mulher não é objeto. Então, a lei vai te dar um arcabouço grande, sobretudo, sem falar nos direitos em relação àquilo que o que ocorre dentro do banco, na relação de cliente, que é o Código de Defesa do Consumidor, nos comércios, os teus direitos. A importância é muito grande, é muito abrangente, porque você, a partir do conhecimento, você sabe o que você tem direito. Se você tem direito de devolver aquilo que você comprou com um vícios que você não viu e ele não te apresentou, um carro que você compra, um consórcio, hoje consórcios são feitos por telefone, e o cara promete no consórcio, inclusive, te dá uma carta de consórcio, e o cara termina perdendo 15, 20 mil. Aqui tem várias pessoas fazendo isso. Tá? Então, no mínimo, você tem que conhecer a lei. É questão básica para a tua vivência, para a tua harmonia social. Tá? Qual seria a solução? Hoje a gente fica assombrado quando você olha nos noticiários a
o tamanho de tantos feminicídios, né, Renato? Assim, seria interessante que o que o Estado hoje deveria fazer para tentar amenizar essa situação do feminicídio? Se é que tem uma solução, se é que tem uma maneira de socorrer hoje as mulheres de tanta violência. Não vai ser 100%. Nunca se consegue proteger 100%. É impossível. Mas amenizar, sim. E tem que partir de grupo de mulheres que não aceitam homens abusadores. As mulheres têm que se fortalecer. E aí hoje existe uma coisa de que o feminismo, não é o feminismo, é discussão sobre direitos. É tão absurdo que nós vivemos hoje nas discussões ideológicas que algumas pessoas falam que uma feminista não é de Deus, coloca até Deus na história, que o cara quando faz isso não é de Deus, é se proteger. Tem homens abusadores, tem homens maus mesmo, são pessoas más, que são capazes de qualquer coisa, e essa mulher tem que entender que se ela deixar esse indivíduo, ela vai ser protegida pelo Estado. Porque enquanto o Estado ficar inerte, não fizer políticas públicas de amparar essas mulheres, elas têm medo, porque elas têm 2, 3 meninos, quem é que vai sustentar? É um sacana do abusador. Mas na hora que ela perceber que o Estado ampara ela, que o Estado dá condições, que o Estado educa os filhos dela e que proporciona a ela liberdade, ela disse, eu não fico mais num relacionamento onde um abusador, que além de agredir, abusa filhos e faz tudo. Então, a solução é a educação. A educação é, sim, uma construção de uma sociedade inteligente. Aí tu me pergunta, vai sanar tudo? Nunca. O homem, ele é tendencioso ao mal. Normalmente, quando eu digo homem, eu insiro homem e mulher. Nós somos tendenciosos ao mal. Eu vou trazer uma passagem bíblica que no início da história do povo de Israel, em que Deus havia constituído um lugar onde seria um lugar de paz, e que houve a questão do pecado e Caim queria matar Abel. Deus olha para Caim e diz, Caim, o mal está sobre ti e sobre ti será o teu desejo. Sobre ele tu deve te controlar. Deus estava dizendo, Deus diz para nós que o mal está sobre nós e nós temos desejos vários, mas sobre isso precisamos nos controlar. Quantos não são capazes? Você vai passando na rua, você olha determinada quantia de dinheiro e você está precisando desse dinheiro. A primeira que você pensa é pegar para você, mas aí como a gente se comporta, a gente pega e diz, olha, eu encontrei um dinheiro aqui, é de alguém. Então o mundo é daqueles, o mundo dos sérios é daqueles que se comportam, porque não é fácil. Nesse mundo de hoje, você tem um comportamento perfeito. Não é fácil, tá? Então, você tem várias coisas que tentam lhe destruir, lhe enviar para caminhos diferentes. Então, é tudo isso, meu irmão, tá? Então, nós somos tendenciosos ao mal, mas nós nos controlamos, Raul. Essa é a parte boa. Ou seja, a educação é a solução para muita coisa. Muita coisa. Muito bem. O cidadão comum conhece seus direitos ou ainda existe muita desinformação, Renato? Muita desinformação, muito mesmo. Nós temos pessoas que não sabem os direitos que têm. Existem pessoas que têm empréstimos consignados em suas aposentadorias, às vezes está com 2, 3 anos. E a justiça, em razão da inércia, pela falta de desconhecimento, às vezes morando na zona rural, o juiz é capaz de sentenciar convalidando o vício, dizendo que se ele aceitou aquele empréstimo por 2 anos, por 3 anos, é porque ele anuiu com aquele empréstimo, mesmo sem prova de que ele se beneficiou do dinheiro recebido. Então, o Poder Judiciário, ele tem parcela de culpa quando das decisões tomadas, principalmente nesses casos. Mas a desinformação é geral. Hoje, Zedoca tem uma quantidade de advogados, os meninos bons, eu digo meninos porque são bem mais novos que eu, bons que têm levado
essas informações sobre empréstimo consignado, sobre problema de compra de materiais com vícios, compra de carros usados com vícios que não foram vistos naquele momento, se chama vícios redibitórios, como outros danos mais nos bens adquiridos e que são possíveis deles serem ressarcidos, tá? E o meio hoje é o judiciário e o advogado é aquele que vai em busca desses direitos. Então, embora exista ainda muita gente, se busca sanar com a quantidade hoje de advogados na nossa cidade. Mas existe. Ao responder, eu posso dizer que existe muita gente desinformada que não sabe seus direitos em nada. E essa colocação, ela é bem legal. Porque ultimamente o que tem acontecido, né, na questão desses idosos que teve esses empréstimos abusivos feitos nas suas contas, a minha mãe mesmo está com uns processos aí com bancos que fizeram empréstimos que ela não concedeu, não foi feito por ela, né? São muitos casos, N casos. Pois é. E os advogados têm militado nessa área e têm conseguido sanar muitas irregularidades nesse sentido. Muito mesmo. Aqui em Sadoca, quais são as áreas do direito mais procurados dentro do trabalhista familiar acho e que o direito de família, eu acho que a mais conhecida aqui é a doutora Isaura, muito competente na área. Tem o direito criminal, que é o direito penal. Tem alguns advogados aqui na área, acho que tem uns eu não vou dizer nomes para mim não ser seletivo quanto a alguns colegas, mas tem uma grande boa. E também Código de Defesa do Consumidor. São as demandas quanto às irregularidades em empréstimos bancários, em empréstimos consignados, empréstimos bancários, inclusive empréstimos rurais, tá entendendo? Que é o direito rural. E entre outros, sabe? Mas assim, é bem amplo. Eu acho que o mais procurado hoje é essa questão dos descontos indevidos em benefício previdenciário. Por ser uma região povoada, né, de agricultores, lavradores aposentados e sem um conhecimento. E muitas pessoas se valem dessa nobreza. Eu digo nobreza dessas pessoas e não ter maldade. Uhum. E pegam seus documentos e fazem empréstimos. Às vezes até levam. Às vezes até tiram foto deles. E agora eles usam até o Gov tudo. Então, muito complicado. Mas essas coisas têm melhorado. Não é tanto quanto antes, mas tem melhorado. Quais erros mais comuns as pessoas cometem que acabam virando processos? É não entender que nós vivemos em sociedade. Nós não somos Robinson Crusoe. Robinson Crusoe vivia numa ilha deserta e lá ele poderia ficar nu, gritar, xingar. Nós vivemos no Estado Democrático de Direito e nós temos um fictício contrato social com as pessoas. Eu preciso te respeitar como você é, do jeito que tu és, como tu te comporta, como tu falas. Quando o indivíduo entender que ele precisa respeitar os bens jurídicos importantes das pessoas, a gente ameniza. Nunca vai ser sanado por total, mas a gente ameniza mais esses problemas. Quando alguém entender que ele não pode entrar no terreno da vizinha sem falar com ela e sem fazer um acordo com ela, quando nós entendermos que o cara não pode chegar e pegar um bem e levar sem que aquela pessoa tenha anuência daquilo, porque é furto, alguém pega algo emprestado e não devolve, é apropriação indébita. Então, existem várias coisas que nós precisamos entender, a partir de qual momento que nós respeitemos as pessoas. Muito bem. Como evitar problemas na justiça, mesmo sem ter muito conhecimento jurídico? Nós não vamos conseguir evitar nunca problema na justiça. A gente não consegue evitar, porque, primeiro que é natural do indivíduo a inclinação para a maldade. Outra coisa, essa relação social, esse contrato social de viver em sociedade, a gente começa a litigar por coisas que a gente entende que é nossa. E que depois isso pode não ser juridicamente mais nossa. O direito não socorre aos que dormem. Se você se apropriou de determinado bem meu,
e eu não busquei esse bem no tempo certo, eu perco o direito sobre esse bem. Decai o meu direito de ter esse bem. Esse bem passa a ser seu. Então, é isso que é importante. Tá entendendo? E aí, dentro dessa relação entre bens, entre direitos, entre que a sociedade, que isso é natural dos seres sociais, porque se não houvesse a figura do Estado tutelando e o Poder Judiciário para nós nos socorrermos nesse momento, nós entraríamos no caos. Porque nós queremos as coisas do nosso jeito. Tanto é que o próprio ser humano, ele tem o outro indivíduo como seu. Ele é capaz, e quantas vezes nós vemos hoje mesmo, o cara, a mulher teve uma discussão com ele correu na mulher com uma faca e começou a esfaquear a mulher no meio da rua, porque ele acha que ele tem direito de matar a mulher quando a mulher não querer mais ele, ou quando a mulher desgostá-lo. São todas essas coisas que a gente tem que entender como ser humano, como ser social. Já teve algum caso marcante na sua carreira que te chamou a atenção? Já inúmeros. Renato. Eu tenho muita experiência como polícia e como advogado. E como polícia eu tive uma experiência de uma jovem que, inclusive evangélica, que ficou grávida e não contou para a família, e ela, ao final, ela teve esse filho, mas distante da família, escondido, né, na madrugada, e ela colocou essa criança num saco e jogou fora. E eu estava na delegacia, eu trabalhava em Chapadinha, e eu fui atrás, conversei com ela, ela confessou, me disse onde jogou, fui atrás. Mas quando cheguei lá, os porcos estavam comendo a criança. Mas eu ainda peguei os restos mortais, levamos para o hospital e eu ainda enterrei numa caixinha de sapato no cemitério de Chapadinha, cidade onde eu trabalhei e fui muito querido lá. Então esse é um dos casos assim, meio horripilante, mas assim, pra gente, que fica na memória. Na advocacia, eu não tenho um caso específico, porque não tem coisa melhor para o advogado. Ele vê o sorriso no rosto, a alegria daquele que tu conseguiu através, como operador de direito e dentro do conhecimento, tu conseguiu satisfazer a necessidade dele. Tá? Então foram inúmeros, então não tem um caso específico. E que pessoas que depois chegaram e nos abraçaram, e não sou eu, mas como outros advogados, eu estou falando da experiência geral, mas citando as minhas, quando eles, independente do pagamento, mas a satisfação que tu deu de ter ganhado aquela causa, são inúmeras. E Deus tem nos abençoado. Glória a Deus. Doutora Ana Paula, o que a senhora tem a falar desse homem? O seu resumo diante desse conhecimento todo. Ele é assim dentro de casa também? Eu só tenho orgulho, né, do meu marido, dessa pessoa maravilhosa, que tem uma ética exemplar na profissão dele, na vida dele. E o Renato tá sempre buscando conhecimento. Ele é uma pessoa que, cada caso que ele pega, ele se dedica muito. Ele conversa comigo também em relação a algumas coisas, né? Mas é um excelente profissional, como poucos eu vejo por aí hoje. E eu sou abençoada de tê-lo ao meu lado e que a gente possa construir cada vez mais Amém. A nossa vida com muito amor. Oh, glória. Amém. Isso é muito bom. Esses confetes que ela jogou aqui, eu recebo. Ninguém é capaz se alguém não te der o sustentáculo. E você precisa disso. Dentro da tua casa é o teu lar, é a tua paz. Se tu não tiver paz dentro da tua casa, tu não consegue usar o teu cérebro, a tua mente, tu te confunde. Mas a paz, o amor, a compreensão, a divisão de tarefas, elas sim, elas nos fazem grande. E eu só sou o que sou hoje, também graças a essa beleza rara. Quais são suas considerações finais, doutor Renato? Que nós sejamos sábios em tudo que nós formos fazer. Que consigamos olhar para o nosso irmão
e saber que ele é ele, que ele tem um umbigo cortado e que ele não é igual a você e você tem que respeitar ele do jeito que ele é, que não seja pela cor, pela opção sexual, pela condição financeira, que tu não julgue, que tu não ataque, que tu não diga coisa apenas porque tu ouviu dizer. Fuja de fake news, fuja de abstrações, de bobagens, que isso não te leva a nada. Respeite as pessoas, em primeiro lugar. Respeito. Muito bem. Digno de aplausos. Muita Obrigado. boa conversa, muita boa. Um debate maravilhoso. Foi. Eu amei também. Eu o tô espaço. boca aberta. Amém. Tanto conhecimento. Que bom. Viu? Os podcasts realmente são bem formatizados, né? Estão bem formatizados. É bastante conteúdo, né? Hoje gabaritamos, em todos os quesitos gabaritamos, doutor Renato. Amor, eu estou feliz por estar aqui. Estou feliz por na Anta ter me abraçado Eu tô de mais mais feliz em carinho. A tê-lo última vez que aqui. ele me abraçou meio estranho. Mas hoje ele falou comigo mais doce. Até me convidou para ver a mãezinha dele, que é uma mulher que eu admiro fora do comum. Né? Mas é gente boa, é um menino bom. Às vezes tem que dar uns puxões de orelha nele, sabia? Né? Mas é normal. Mas todos nós temos erros. Quem sou eu para dizer que A ou B errou e que eu sou perfeito? Eu tenho inúmeros erros, vacilos. Mas você só conquistou mais a minha admiração. Hoje nosso podcast só mostrou que eu nunca estive errado quando lhe escolhi para fazer parte do meu ciclo de amizades. Amém. Eu E também, pessoas boas somam pessoas boas. E seja bem-vinda a Zedoca. A Zedoca lhe recebe de braços abertos, doutora Ana Paula. A senhora é uma figura maravilhosa, linda, educada e fazem um casal perfeito. Estão de parabéns. Que Deus abençoe a união e que a gente possa nos encontrar mais vezes em outras oportunidades e voltando, quem sabe, em uma outra edição do nosso podcast. Pronto, obrigado. Obrigada, Eu Raul. agradeço a Fica todos o lisonjeado. convite, a todos. É uma honra estar aqui e poder explanar, passar um pouquinho daquilo que a gente sabe e trazer luz às pessoas. Muito obrigado. Obrigado. Boa noite. Então, meus amigos, esse foi o nosso podcast dessa edição 2026. E nos aguardem que daqui a pouco nós vamos estar voltando com mais conteúdos, com mais convidados, com mais histórias legais para você. Ok? Fiquem todos com Deus. Um show de perguntas, você vai ficar por dentro. As melhores celebridades estão aqui, tapete vermelho com Raul Cardoso.